Deus, mais uma vez, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos compartilhar agora a palavra de Deus. E eu sei que você está no aconchego do seu lar, mas eu queria te pedir nesse momento agora, que é tão pouco, senta aí nessa poltrona maravilhosa que te abraça assim, ó. Eu sei, você consegue, você fica 2 horas. Tem filme que é 2h30, eu vejo também. Eu consigo ficar sentado. Fica aí um pouco que vai ser bênção, Deus vai falar muito com você, amém? Eu queria compartilhar com vocês sobre fé fraca e Salvador forte, e eu queria como introdução compartilhar com os irmãos, às vezes o que nós passamos e talvez o que você passou nesses dias de jejum. Você mesmo deve ter falado, pastor, eu estou com a minha fé fraca, só pode ser... Sabe, nada aconteceu, ou então eu esperava mais, eu cria que o Senhor ia agir, ia intervir, e aí você diz, pastor, eu creio, o Senhor é forte, o meu Salvador é forte, mas pastor, a minha fé é fraca, eu me sinto fraco ainda na minha fé. Deixa eu explicar uma coisa para você, eu quero dizer para você que a sua fé não é fraca somente, tem algo aí por detrás. O que, pastor, que está por detrás? Muitas vezes, no posicionamento que nós temos, de dizer que a nossa fé é fraca, tem algo muito além disso. E eu vou explicar para você. Embora o nosso Salvador seja forte, não é só o problema da nossa fé ser fraca, tem também uma questão. A respeito do assunto que você está orando, às vezes, você também está sendo incrédulo. Você crê no Salvador, você crê no poder dele, você acredita que ele é forte, mas a respeito desse motivo de oração, dessa situação que você tem orado, não é uma questão só de ter uma fé fraca, é uma questão que vai além, que envolve incredulidade. E por causa da incredulidade, Deus fica impossibilitado de agir. Você está com a sua fé não só fraca, mas você está sendo incrédulo. Como assim, pastor? Às vezes você vê, não, é difícil demais. Não, isso aí não tem jeito. Por exemplo, quer ver uma coisa? Às vezes você até parou de orar já. Você desistiu de orar. Você não viu o resultado. E isso é muito sério. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 9, eu quero ler com vocês a partir do versículo 14, por favor preste atenção, porque o Senhor ministrou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você daquilo que Ele tem para nós nessa noite, nesse encerramento de jejum. O Senhor tem algo poderoso para fazer, para falar, para agir na sua vida, amém? Vou repetir mais uma vez, Marcos, capítulo 9, versículo 14, você pode acompanhar comigo aí, na sua própria Bíblia, ou também aqui, pela sua tela, do seu smartphone ou da sua Smart TV, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com ele. Muito bem, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Muito bem, 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula,
Até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, guarda isso, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Muito bem, irmãos, muito bem. Aqui um motivo, versículo 29, um motivo por que nós jejuamos. Existem situações que nós passamos e que nós estamos sofrendo, que só pelo jejum mesmo, precisamos jejuar para sermos livres. Eis um grande motivo. Se você tem uma área na sua vida, sabe, que você não consegue romper, como área financeira, como área sentimental, você deve orar e você deve também jejuar, irmãos. Foi assim o que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas eu quero voltar aqui com vocês, lendo aqui o versículo 24, diz assim, olha: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda-me em minha falta de fé. O que nós encontramos aqui? Eu quero analisar com você essa história bíblica. Nós vemos aqui, irmãos, um pai, um homem plenamente desesperado, ansioso, que pela oração buscava um meio de libertar o seu filho, que desde a infância, tenra idade, se encontrava endemoniado. Olha, eu não quero nem imaginar, nem pensar na cena. Eu já expulsei vários demônios de várias pessoas, mas de homens adultos. Vivi uma experiência com uma criança de 7 anos, uma menina, mas não chegou a se debater, como é o caso aqui. Eu fico imaginando a situação desse pai. E o que nos impressiona, que mesmo ansioso pela libertação, ele levou o seu filho perante os discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança. Imagina comigo como que aquele pai deve ter ficado. Talvez você está aqui diante dessa tela me ouvindo assim, ó, chateado, porque você fez tudo direitinho. Você orou, você jejuou, você fez as confissões, você declarou, tomou da ceia também, acompanhou o pastor Aloysio, acompanhou o pastor John Rich, e agora você está assim, porque sua oração não foi respondida. Preste atenção, irmãos, a mesma condição. E eu acredito que esse pai vai ser uma grande resposta de Deus para a sua oração. Isso nos leva, sabe, a perceber a tristeza profunda desse pai. Talvez você esteja triste aí. A história desse pai vai te ajudar a compreender a sua própria situação nessa área, que você orou e que nada aconteceu, que você até mesmo jejuou e também nada aconteceu. Os discípulos estavam ali e nada aconteceu. Irmãos, o caso desse pai aqui
sabe, nos tira uma grande interrogação na nossa cabeça. O filho dele não foi curado. E, sinceramente, até parecia que piorou, porque perante os discípulos, o Senhor Jesus, ele se debatia. Ele se debatia muito. É isso que o demônio faz quando eles tomam o corpo de uma pessoa. A pessoa, sabe, ela se debate toda, sabe, parece que fica sem controle, os braços ficam, sabe, todos translocados, meio louco, a coisa mais esquisita. Os médicos chamam de espasmo. O que é isso, pastor? Espasmos são contrações no músculo. Por exemplo, você está aqui com a sua perna, aí começa um espasmo na sua perna, a sua perna começa a mexer sozinha, entendeu? Mas isso envolve músculo. Aqui a questão era espiritual, uma situação complicada. Mas eu quero te dar uma boa notícia. No final da história, irmãos, nós temos um final feliz. Através do poder do nome de Jesus, aquele jovem foi liberto. Amém? Vamos analisar então essa história. Primeira coisa, vamos analisar a dificuldade que esse pai enfrentou. Talvez seja a sua também. Eu fico imaginando o pai podendo estar pensando naquela hora a dificuldade, sabe, que ele teve ali com os discípulos do Senhor estavam ali, ele levou o seu filho perante os discípulos, mas os discípulos não conseguiram libertar o seu filho. Preste atenção, ainda assim valeu a pena ele ter levado o seu filho para os discípulos, porque se ele tivesse ficado em casa lá, tentando controlar a loucura do filho dele, ele não teria encontrado com Jesus no final, depois de encontrar com seus discípulos. Estou compartilhando com vocês as dificuldades. Às vezes você acha que se isolar, ficar no seu canto, na sua casa, tem gente que foi graças a Deus por esse isolamento, porque já vive uma vida isolada. Meu irmão, não viva isso. Não viva assim, não é essa vida que Deus tem para você. O que o Senhor tem para você é uma vida de comunidade. O Senhor quer que você faça parte do corpo de Cristo. Se você está desigrejado, sem congregar, não, pastor, eu prefiro ler a minha Bíblia em casa. Olha, Deus nos tem dado graça e misericórdia por fazermos culto online, célula online, mas não é a mesma coisa, não é. Como é bom estar junto com os irmãos, a atmosfera aqui é outra, é impressionante, não está sendo a mesma porque faltam os irmãos. As cadeiras estão todas vazias, só está a equipe de trabalho. Sabe, uma é a glória liberada quando a igreja está reunida, a unção liberada também aqui, por esse culto online, mas não é a mesma coisa. Sabe, Deus quer que nós congreguemos. A carta de Hebreus diz, quanto mais vezes que os dias se aproximam, não vos deixeis de congregar. Sabe, que toda essa situação gere temor no seu coração e que você se achegue mesmo a Cristo. Que você se achegue como você está. Foi o que esse pai fez, pegou e levou o seu filho. Mas veja que dificuldade, era ter levado o seu filho perante os discípulos de Jesus. Eu quero dizer para você, se já tivesse o Senhor ali, o Senhor já tinha libertado na hora e feito. Mas aquele homem, mais uma vez, foi provado em, insistir, fazer alguma coisa, faça alguma coisa. Tenha uma atitude, seja proativo. Fé é ação, é posicionamento, é acreditar, é ir à luta. É proatividade, foi o que esse pai fez. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que dificuldade que os discípulos encontraram ali, hein? Os discípulos também foram parte do problema. Eu mesmo já orei com pessoas enfermas que não foram curadas. Eu mesmo já orei para expulsar demônio, demônio não saiu. Sabe o que foi que eu fiz? Não desisti não. Fui atrás de outros pastores, fui atrás de outros amigos, para resolver o problema. Não desista, meu irmão.
Pastor, orei, jejuei mais uma vez e nada, mas continue, não desista. Peça oração na célula, peça oração da igreja, peça oração dos irmãos. Eu quero insistir com você nessa noite, olhando as dificuldades desse pai, sabe? Ele foi proativo, ele partiu para cima, ele não ficou de braços cruzados esperando baterem na porta dele, não. Ele foi à luta. Outra coisa de dificuldade que eu identifico aqui, irmãos, é provável que ele tenha pensado que o caso em si mesmo era quase impossível. Porque se os discípulos de Jesus não libertaram aquele garoto, até pela situação mesmo da doença, eu falei para você, uma doença esquisita, misteriosa, que ficava sacudindo. Eu vou fazer a encenação para você, mais ou menos assim, ó. Ele ficava se batendo todo, coisa mais esquisita. Eu já vi gente assim, mas não estava possessa não, era espasmo mesmo, era o músculo que estava contraindo. Mas eu já vi também a pessoa endemoniada. Eu já vi um endemoniado que ele rolava no chão assim, ó. Eu botei a mão na cabeça e falei, pronto, se quebrou todinho. Mas não. Impressionante. Meu Deus do céu, uma doença terrível, destruidora, sabe, de longa duração. Aquele jovem sofria, mas o seu pai não desistiu. E eu quero dizer para você, também aqui sobre a dificuldade, é que ele quase sugeriu que a dificuldade também pudesse estar com o mestre dos discípulos, com Jesus. Como assim, pastor? É interessante que ele diz assim, olha, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a colocação dele para Jesus, se tu podes. Irmão, se ele tivesse visto a transfiguração que aconteceu antes, ele já teria crido que o Senhor tem todo o poder. E olha que ele diz mais aqui ainda, olha, põe para mim o versículo, Wander. Aí ele diz, ó, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Ele também pede, ó, tem compaixão, irmãos. Imagina o coração de Jesus, eu acho que não existe alguém mais cheio de compaixão que ele. Se ele tivesse conhecido o Senhor mesmo, o coração do Senhor, ele já teria crido que o Salvador já estava despertado para ter compaixão dele. E aí ele fala, olha, tem compaixão. Eu vou dizer uma coisa para você. Põe aí para mim o versículo, ele diz, ó, e muitas vezes o não é esse não. É esse mesmo, ó. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, irmãos. O Senhor é o nosso Salvador, a mão dele já está estendida, os seus ouvidos inclinados para nos salvar. Eu quero compartilhar com você nessa noite que todas aquelas dificuldades que aquele pai enfrentou não o paralisou. Pelo contrário, ele pediu ajuda da pessoa certa. Tem gente que não pede ajuda. Tem gente que não pede ajuda por nada. E para ninguém não pede. Isso se estende até para o Senhor. Luta sozinho, briga sozinho, misericórdia, meu irmão. Nós vivemos em comunidade, nós temos a família de sangue e a família da fé. Você tem uma família, peça oração, peça ajuda, peça socorro. Ah, pastor, o que vão pensar de mim? Vão me julgar que eu estou me aproveitando. Não pense assim não. Fale com as pessoas. Ah, mas eu não tenho proximidade. Então trabalhe a proximidade. Como? Pedindo ajuda. A segunda coisa que eu descubro analisando essa história é a descoberta que aquele homem teve. Ele disse em lágrimas quando o Senhor falou com ele: Senhor, eu creio, ajuda faz toda a diferença, a tua ajuda, me socorre, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Está aí, é o versículo seguinte, põe para mim, Ivana.
Versículo 24: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que lindo, irmãos! A pequena fé daquele homem revelou a sua falta de fé. Preste atenção, quando você diz que você tem uma pequena fé, isso é uma desculpa. Você não tem fé nenhuma. Não, pastor, eu sou crente, aleluia, amém, tudo bem. Mas sobre essa situação específica, você está sendo incrédulo. Você está duvidando. Irmãos, o povo de Israel foi um povo incrédulo. Sabe o que foi que aconteceu com eles? 40 anos rodando no deserto. 40 anos por causa da incredulidade. Não tem pão, não tem água, nós vamos morrer aqui. Queremos voltar para o Egito. Ah, não aguento mais. Melhor os pepinos do Egito, as cebolas, quero voltar para lá. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram no deserto, porque foram incrédulos. Sabe por que já passou um ano e você não sai dessa situação? 2 anos, 5 anos, 10 anos? Simplesmente porque você está sendo incrédulo. Foi o que aconteceu com esse pai. Vamos aprender com esse pai? Ele ficou estressado e alarmado ao perceber a sua própria descrença. Irmãos, é incrível o posicionamento dele. Ele, quando entendeu o que o Senhor queria fazer e ele viu a condição dele, ele se voltou para os seus pensamentos e ele orou nessa direção agora correta. Ele diz: olha, ajuda a minha criança. Passa aí, Wander, por favor. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vai para o 25, por favor. Ele exclama, foi a descoberta dele: salva o meu filho, me ajuda a minha descrença, eu estou sendo incrédulo mesmo, me socorre. Ele ficou profundamente sensibilizado, irmãos. O Senhor Jesus, pela condição daquele homem, sabe, do filho dele, aquele homem ficou sensibilizado com o seu pecado de incredulidade, com a descrença que ele vivia. Olha, nós devemos olhar na mesma direção que esse homem e ver que a descrença, diga a descrença, diga mais forte, diga a descrença, é uma coisa, diga alarmante, diga e criminosa, diga, pois ela põe dúvida no meu coração. Tudo que provém de dúvida é pecado. Não faça nada na dúvida, só faça por meio de fé. O meu justo viverá por fé, é o que a palavra de Deus diz. Precisamos ter fé, irmãos. E o que é ter fé? É crer no poder do nosso Deus onipotente, crer nas promessas do Senhor, crer no sangue dele que nos purifica de todo pecado, crer que ele nos responde às nossas orações, crer que o evangelho é a verdade, que conheceremos a verdade e seremos libertos por ela. De fato, irmãos, a falta de fé rouba Deus de sua glória e de todos os modos como ele possa agir na sua vida. Nós não podemos receber uma bênção do Senhor se ficarmos na incredulidade. O povo de Israel ficou lá, girando no deserto. Você precisa se posicionar em fé. Se não está acontecendo, os anos estão passando, a resposta não está vindo, se posiciona. Senhor, remove essa incredulidade, sai falta de fé, em nome de Jesus. Senhor, me dá fé agora, eu vou crer. Foi o que esse homem fez. Eu quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 6 com você. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que crê se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos ler juntos? Leia comigo aí na sua telinha. Vamos lá.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia! A sua bênção vem do Senhor. É o Senhor quem te abençoa com galardão, com provisão, com presente, com bênçãos. Vem dele, irmãos. Nós precisamos crer. Mas se tiver incredulidade, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não tem acordo, não tem bênção. E aí o que esse pai faz? Vamos ver a oração dele. Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Que precioso isso, irmãos. Ele ficou perplexo com a condição dele de incredulidade. Quando o Senhor falou para ele, se podes, tudo é possível que crê. Então ele se tocou, meu Deus, eu estou sendo incrédulo. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, porque eu já venho lutando com esse menino desde a infância. Não aguento mais ver ele nessa condição. Agora eu trouxe para os teus discípulos e ele continua aí no chão, sendo jogado na água, no fogo, e os discípulos nada puderam fazer. E Senhor, eu quase que duvidei também que o Senhor não poderia, mas Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Foi a oração desse homem. Ele se voltou para a base da fé, quando disse, Senhor, eu creio. Creia, meu irmão, a chave para você romper é você crer. Ele também fez a confissão do pecado dele. Tem gente que quer se achegar ao Senhor de qualquer jeito, está cheio de pecado, está na malandragem, na bandidagem, aprontando tudo e todas, e Senhor faz. Pô, tem que se consertar, mas eu vivo na graça. Preste atenção, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós não podemos usar da graça para dar ocasião à nossa carne. Você ainda não entendeu, meu irmão, o que é graça. Graça não é para você viver no pecado, graça é para te ajudar a sair do pecado. Foi o que esse homem fez, ele estava sendo incrédulo, ele pediu, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, eu estou sendo incrédulo, eu estou pecando porque eu não estou crendo. Foi o que ele fez. Ele sabia, irmãos, da condição que ele encontrava, então ele pediu ajuda. Me ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Foi o que ele pediu, peça ajuda do Senhor. Nessa condição, nessa situação que você está passando. Esse homem, ele é um belo exemplo para nós. E assim, aquele que é poderoso para fazer, que tinha um remédio, ajudou aquele homem, levantou aquele homem e curou o filho daquele homem. Sabe, irmãos, a descrença, ela é vencida quando nós corremos para Jesus. Eu vim te convidar hoje, ainda não veio a resposta, você ainda não teve a vitória nessa área, corra para Jesus, se lance para os braços dele e considere, sabe, a majestade dele, a natureza dele divina, que age na nossa vida. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Continue buscando, sabe, a ternura dele, e o amor com que ele tem por nós. O amor do Senhor é sublime, sabe, o quanto ele é gracioso. Pense nisso, essa é a sua condição, perante os olhos do Senhor, ele ama você. A grandeza de Deus, irmãos, nos alcança. Creia, acredite, o glorioso, ele opera na nossa vida poderosamente. Venha ao Senhor como você está. Talvez você está nos visitando hoje, pela primeira vez nessa noite, e está ouvindo essa palavra. A palavra de Jesus para você é: venha como você está. Ah, mas eu fumo. Acredito que o coronavírus deu uma travada nessa fumacinha que você é, né? Pois é. Ah, mas eu fumo. Ele te ajuda a largar o tabaco, o cigarro.
Ah, mas eu estou em pecado, eu estou com a minha namorada, eu estou transando com ela, eu estou vivendo com a mulher, pastor, com aquele homem dali, eu estou vivendo. Preste atenção, vem como você está, meu irmão. É o Senhor que vai fazer a obra na tua vida, Ele que vai te ajudar a resolver tudo isso que te impede. Venha Jesus, como você está, Ele vai resolver esse caos que está na sua vida. A vida desse pai com filho, essa situação toda, estava um caos. Que situação triste, que situação triste. Jesus operou, venha com fé. A minha fé é pequena, preste atenção. Você vem com a sua fé pequena, mas você vem perante um Deus forte e um Deus grande. Sua fé é pequena, mas o nosso Salvador é grande. Diga, a minha fé é pequena, mas o meu Salvador é grande. Glória a Deus por isso, Ele vai te salvar dessa. Ele já te salvou de outras piores, né? Não, pastor, essa é a pior. Amém. Ele vai te salvar dessa também. Ele é o nosso Salvador forte. Ele pode te ajudar. Amém, irmãos? A quarta e última coisa, eu quero encerrar compartilhando com você sobre a ajuda. A tão esperada ajuda veio para aquele homem pecador incrédulo. Depois que o Senhor falou que o ajudaria, que podia ajudá-lo, aquele homem abandonou a descrença e ele passou a crer no amor de Deus, na ajuda que o Senhor poderia dá-lo. Ele disse: Senhor, eu creio. Isso é algo poderoso, irmãos. Eu fico, maravilhado com a palavra de Deus, o quanto ela é confortadora, o quanto ela tem poder para nos confortar. E aí você diz: pastor, eu não entendo porque que eu estou passando por isso, por esse sofrimento. Olha, a própria palavra de Deus tem a resposta para você. Com as consolações que nós somos consolados, nós vamos ser instrumento de Deus para consolar os outros. Então, o Senhor te consola e te conforta. Você vai ser instrumento de Deus para consolar e confortar os outros nessa área. Isso é poderoso. Quer ver um exemplo? Um certo moço, ele estava profundamente aflito, atacado na mente, preocupado, com a situação que ele estava vivendo. Ele procurou um médico cristão, ele conversando com aquele médico, pedindo um conselho, uma palavra de conforto. Ele começou a falar a condição, a situação dele para aquele médico, e depois de expor diante do homem, daquele médico, toda a sua longa história, lista negra de pecados, de perturbação na sua mente, na sua consciência. Aquele médico de Deus, doutor abençoado, ele lembrou o seguinte, que havia ainda mais um pecado obscuro, a qual aquele homem havia deixado dominá-lo. Rapidamente aquele homem, aquele jovem virou para aquele médico e falou: meu Deus, qual é? Fale logo, doutor. Perguntando para o médico desanimado. E o médico respondeu para ele: o pecado, respondeu o doutor, ao qual me refiro, é o de recusar crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Oh, meus irmãos, aquele jovem estava mais crendo nos problemas, nos ataques na mente, no pecado que ele estava vivendo e elucubrando no seu coração, do que crendo em Jesus. A incredulidade, irmãos, nos impede de herdarmos as promessas do Senhor. A palavra daquele médico baniu os temores e a ansiedade daquele jovem que estava ansioso pela sua condição e recebeu paz no seu espírito. A minha oração é que você receba paz. A minha oração é que você receba paz no seu espírito agora, através dessa palavra. Deus deu vitória para aquele pai. Sabe por quê? Porque aquele pai encontrou em Jesus uma saída, uma solução para a sua incredulidade. Vamos supor, essa caixa aqui é o seu problema, é um problema financeiro,
é um problema sentimental, você não dá certo com ninguém, é um problema no seu casamento está por um triz, sabe? Enfim, está aqui, essa caixa é o seu problema. E aí você ora por essa caixa, por esse problema, 1 ano, 2 anos e não se resolve. Sabe quando vai se resolver? Quando você resolver o problema da incredulidade, que você está tão distraído aqui, com esse problema aqui, que é visível, que você não percebe o problema, da incredulidade. E por causa da incredulidade, você não herda a promessa. Termina o jejum desse de 21 dias, e você, não recebeu nada. Ai, pastor, tem misericórdia. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer como esse homem fez, o pai desse jovem. Se arrepender da sua incredulidade. Nessa área, nessa situação. Ah, pastor, eu tenho pequena fé. Não, não é pequena fé não. É incredulidade mesmo. Não tem fé nenhuma. Você está incrédulo. Não, isso é impossível. Não. Preste atenção. Resolva o problema da incredulidade. Você vai resolver o problema que há anos você não conseguiu vencer. Sabe quem que herdou as promessas de Deus? Os filhos do povo de Israel, que pereceu todo no deserto, juntamente com Josué, porque creram. Eu vim te convidar hoje, meu irmão, a crer. Pastor, ainda há esperança para mim? É só pedir perdão e pedir ajuda. Senhor, me ajuda. Eu creio, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. O Senhor vai te ajudar. E quem sabe o Senhor te surpreenda hoje ainda, te dando a resposta que você tanto esperou há anos, que ainda essa semana já pensou, hein? Estou vendo até um sorriso agora aí, pela fé, estou vendo um sorriso, se abriu. Vamos resolver, irmãos, o problema da incredulidade e vamos crer. Pastor, me diz uma coisa, eu quero saber, me explica, como é que eu sei que eu estou sendo incrédulo? Eu queria saber, preste atenção, vou te ensinar a descobrir se você está sendo incrédulo a respeito de alguma coisa. E Deus vai falar contigo agora. Preste atenção. Quando você está orando por algo, isso significa que você está crendo que Deus é poderoso para fazer. Mas quando você para de orar, isso significa que você está incrédulo. A oração, nós chamamos de dependenciômetro. Não tem um termômetro que nós colocamos no corpo para medir a temperatura e saber se está com febre, se está febril? Misericórdia, tem uns que estão com mais de 40 graus de febre aqui. Misericórdia, coisa está feia. Tem outros que só estão febril com o negócio aqui da incredulidade. Misericórdia. Vou te ensinar. A oração é o dependenciômetro. Nós avaliamos o quanto nós cremos em que Deus pode fazer com a oração. Quando você ora muito, meu irmão, quando você ora muito, quando você crê, você busca a Deus, isso significa que você depende dEle, que você está crendo que Ele é poderoso para fazer. O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se e vos-á. Então, você está crendo, a incredulidade não entrou. Mas quando você, já prostrou, não tem jeito não, esse casamento não tem jeito não. Não, pastor, esse fulano aí não quer compromisso não com Jesus. Não, já até parei de pregar para ele. Não, minha vida é essa, é sofrer. É sofrer, sofrer e sofrer. Sabe o que significa? Quando você não ora, que você não apenas tem uma pequena fé, você está sendo completamente incrédulo. Incrédulo. Eu vim hoje te convidar nessa noite a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Eu tenho uma outra história aqui para te contar.
muito legal, que é um outro exemplo de fé, é sobre uma senhora. É o seguinte, uma boa senhora, ela era conhecida na sua comunidade, no seu ciclo de amizade, pela fé que ela tinha simples, pela sua grande calma em meio às tribulações que ela passava. E aí uma outra mulher que morava em uma certa distância daquela senhora cheia de fé, ouvindo falar dela, disse: eu preciso ir ver aquela mulher e aprender o segredo da sua vida santa, feliz e confiante em Deus. E aí o que aconteceu? Ela foi lá e interpelou aquela mulher cheia de fé. Ela disse: a senhora é a mulher com uma grande fé? E aí aquela senhora respondeu: não, respondeu ela, eu não sou a mulher com uma grande fé, mas eu sou a mulher com uma pequena fé num grande Deus. Aleluia. Ô irmão, se for de um tamanho de um grão de mostarda, o tamanho da sua fé, ela tem o poder de remover montanhas. É por isso que você não entende. Poxa, pastor, diz lá que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou poder dizer para esse monte: move-te, mas não move nem uma sandália, não move nem uma cadeira aqui de casa, não move nada, não move essa situação na minha vida. Sabe por quê? Porque você não está com pequena fé. Meu irmão, você está com incredulidade. Você não crê nessa situação? Eu creio sim. Então eu te pergunto, vamos lá no dependenciômetro. Você ora? Preste atenção. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Por que aquele homem viu um grande poder sendo operado através de Jesus? Porque ele creu. A fé dele foi ativada. Nossas orações nesses dias, irmãos, é exatamente essa. Senhor, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai, com a nossa pequena fé. Nos dá fé, Senhor, para que sejamos mais firmes, perseverantes. É assim que nós devemos nos posicionar. Não importa a situação. Nós temos muito mais a ganhar quando nós oramos, irmãos, e ficarmos muito mais enriquecidos com a glória e com a graça do nosso Deus. Eu queria terminar essa minha pregação lendo com vocês 2 Pedro capítulo 1. Abre a sua Bíblia, por favor, ou você também pode acompanhar aí, seu smartphone. 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem chamou você foi aquele, Jesus Cristo. Conforme a sua glória e poder, é pelo poder e pela glória de Deus que você está aqui. Então saiba, meu irmão, nós temos tudo nele. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Diga amém, diga eu creio, escreva aí. Aleluia. Versículo 4. Acompanha, por favor. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. O Senhor te livra nessa hora, em nome de Jesus. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, preste atenção, existindo em vós e em vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos
Tem alguém inativo aí na obra do Senhor? Essa palavra é para você. Eita Jesus, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, em Jesus nós somos ativos, proativos, e damos muitos frutos para o Senhor, porque nele nós temos tudo que nós precisamos. Aleluia, versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Preste atenção, quem que está cego? Quem que está esquecido? O inativo, o que está parado, o infrutuoso. O Senhor te chama, meu irmão, você que é crente, e está me acompanhando por essa live, por essa transmissão, eu quero dizer algo para você. Chegou a hora, chegou o tempo. No meio do povo de Deus o pessoal diz, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Meu irmão, se o coronavírus, né? Está te trazendo medo e te trazendo para o Senhor, vem de uma vez e rompe, seja ativo na obra e seja frutífero na obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome dEle. Versículo 10 e 11 para a gente encerrar. Por isso, irmão, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quer entrar no reino? Ter uma entrada ampla? Quer desfrutar do reino do Senhor? Eu tenho um convite para te fazer para você que não é cristão. Você quer entregar sua vida para Jesus? Esse é o momento, essa é a hora. Você quer entregar sua vida para Jesus? Eu queria pedir, você parente, amigo, irmão que está aí com esse convidado, pergunta dele, você quer aceitar Jesus? A galera aí da nossa igreja, escreve aí no chat, alguém aqui quer aceitar Jesus? Quero fazer essa pergunta para você, a hora é agora, eu quero orar pela sua vida. Se for o seu caso, por gentileza, fica de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida, mas eu também tenho um convite para fazer para você, que está me assistindo agora, talvez sozinho no seu lar, ou entre amigos, ou com seu cônjuge, com seus filhos. Eu queria te convidar a você se reconciliar com o Senhor Jesus. Você que reconhece, pastor, eu estou inativo, pastor, eu estou infrutuoso, não rola mais nada aqui de fruto, nada, eu estou parado, eu estou incrédulo, frio, nada acontece na minha vida espiritual. Eu queria te convidar também a você, por gentileza, você que quer entregar sua vida para Jesus novamente, se reconciliando com Ele, queria convidar você a ficar também de pé no seu lugar e colocar a sua mão no seu coração e repetir comigo essa oração. Amém? Os demais irmãos que estão me acompanhando, ore agora por essas pessoas, estenda as mãos e ore agora. Repita assim após mim, você que está entregando sua vida para Jesus, você que está se reconciliando com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, repita, eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Diga, Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos eles e reconheço que sozinho não consigo viver a minha vida para ti. Por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos nessa hora. Em nome de Jesus, eu creio e recebo o novo nascimento, o nascimento do meu espírito. Diga, Espírito Santo, faz morada e habita em mim nessa hora.
em nome de Jesus. Diga: eu creio. Amém e amém. Eu vou orar abençoando a sua vida. Pai, eu oro por esses que entregaram a sua vida ao Senhor e por esses que estão se reconciliando. Senhor Jesus, toma-os pelas mãos, Pai. E eu oro nessa hora que o Senhor os fortaleça a fé deles, que o Teu Espírito Santo vos guie em toda a verdade, que eles sejam guiados pelo Teu Espírito, Senhor, que os meus irmãos que os convidaram, Pai, venham ser como verdadeiros Barnabés, Senhor, na vida deles, para cuidar de cada um novo. Eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Diga graças a Deus. Diga aleluia, glória a Deus, o Senhor é contigo, você é abençoado, amado. Queria pedir que você que está aí do lado dele, dela, abraça ele e ela, amém? Glória a Deus. Eu já vou orar encerrando. Eu queria dizer só uma coisa para você. Se você aceitou Jesus, escreve no chat, põe seu nome aí, põe também o seu contato, que um líder de célula vai entrar em contato com você. Faça esse favor, põe o seu nome, o seu contato, o bairro e a cidade onde você mora. Aí, pastor, eu moro aqui em Fortaleza, não tem problema. Nós vamos direcionar uma igreja para buscar você, para direcionar você nesse momento. Amém? Faça isso, por favor. Você que está se reconciliando também, escreve aí: eu me reconciliei, põe aí: eu entreguei minha vida para Jesus. Põe o seu nome e o bairro e a cidade que você mora. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria terminar esse culto. Eu comecei falando isso hoje, eu queria terminar falando. Eu amanheci hoje visualizando eu num castelo forte. Um castelo forte. E ali abençoado, protegido e guardado. Eu quero dizer para você que você está protegido e guardado pelo Senhor. Lembra aquela canção, aquele hino? Castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos terminar ouvindo esse hino, amém? A transmissão vai ser interrompida depois de você ouvir esse hino abençoado e cantar. Põe a letra, Wander, pode colocar em toda a tela, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Preste atenção, segunda-feira, reunião geral de líderes, às 20 horas com o pastor Aloísio, reunião nacional, amém? Com toda a liderança participando conosco. Pastor, eu posso também? Pode, entra lá, Deus vai falar com você, amém? Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada de vitória, em nome de Jesus. Tchau!